Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre solidão e sobre o conceito de terceiro lugar. Solidão é um assunto que eu já falei bastante aqui no meu canal, inclusive, eu também já falei bastante sobre relações humanas. Então, esse assunto também vai voltar aqui nesse vídeo de hoje, mas eu nunca falei sobre o terceiro lugar, então tem sim um assunto aqui que é novo. E esse vídeo, ele surge não só porque eu estive ali observando certas coisas na minha vida, enfim, não só por eu observar o dia a dia, essas coisas, mas também porque eu vi dois vídeos que, de certa forma, me fizeram ter essa reflexão. O primeiro eu acabei de assistir agora, que foi uma reportagem feita pelo veículo de informação DW, e o outro foi um vídeo que eu assisti aleatoriamente aqui no YouTube de um canal que eu não vou saber, mas eu sei que apareceu pra mim de recomendação e eu assisti. Mas vamos lá, sem mais delongas. Conforme o vídeo rolar, as coisas vão ficar um pouquinho mais claras. Eu já fiz, como eu falei aqui pra vocês, vários vídeos falando sobre o assunto da solidão. E a gente sabe que se você pesquisar aí qualquer reportagem, coisa do tipo, vai falar lá sobre as famosas epidemias de solidão que estão afetando principalmente pessoas mais jovens entre 16 e 35 anos em diversos países, mas principalmente nos países do norte global, a gente pode dizer assim, mas que também está ressoando nos outros países, incluindo a gente aqui que está no sul global. Então não é uma coisa assim apenas de uma realidade específica, mas que está acontecendo em vários outros locais. E isso tem, em parte, a ver com o uso de tecnologias, tipo celular, enfim, desse tipo de tecnologia que faz, de certa forma, que ao mesmo tempo que nos conecta virtualmente com outras pessoas, ela também nos faz nos afastarmos das pessoas que estão na nossa realidade, Porque conforme a gente vai se conectando virtualmente, a gente deixa, de certa forma, de ver a necessidade de se comunicar pessoalmente com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a questão é que você vai usar ali o seu celular e naquele momento você vai interagir, mas são interações muito curtas, Não são interações humanas, A gente pode dizer assim. São aquelas interações que vão envolver curtir uma foto, mandar um emoji, mandar uma mensagem de bom dia, e isso não supre as nossas necessidades humanas, que são de relações que são mais complexas, A gente, se sente nesse conforto de podermos nos abrir com outras pessoas, e mostrar ali parte da nossa essência e as outras pessoas fazerem o mesmo com a gente. Então, esse tipo de interação rápida que acontece nas redes sociais acaba não suprindo esse outro tipo de relação, que é uma relação mais humana, mais afetuosa, que está acontecendo fisicamente, digamos assim. E aí, o que acontece? Quando as pessoas terminam de utilizar os seus aparelhinhos e se dão conta que o mundo real existe, elas se veem sozinhas dentro das suas casas ou dos seus quartos, sem ninguém. E aí que começa o problema da solidão, porque elas vão começar a se sentir sozinhas e isso vai se tornar meio que crônico, Inclusive nessa reportagem falou que a solidão ela acaba se tornando um problema de verdade, porque é normal você se sentir solitário um dia ou outro, mas quando esse sentimento é meio que recorrente, significa que pode ser ali um sinal de que alguma coisa no seu organismo, alguma coisa não está muito bem, e aí é bom procurar uma certa ajuda psicológica, enfim. Eu tenho que dizer que eu estou fazendo parte desse grupo que tá sentindo ali uma solidão crônica. Inclusive, solidão, gente, não romantizem a solidão, porque ela não é boa, sabe? Ela faz a gente ficar muito pra baixo, ela acaba se linkando até um pouquinho com o sentimento de ansiedade, de depressão.
Então, assim, não romantizem a solidão, ela não é boa. Por mais que você leia vários livros incríveis que falam lá sobre o sentimento de solidão e parece ser incrível, a solidão não é incrível, é um sentimento muito ruim, de bloqueio, sabe? É muito, 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 muito ruim. E ela está ligada, de certa forma, a, digamos assim, agravar problemas. Então ela pode sim estar ligada ali a diabetes e tudo mais, mas não só isso. A solidão, ela pode também fazer com que a gente diminua o nosso tempo de vida na Terra. Então, assim, não é um sentimento bom para ser cultivado. E quando ela está crônico, a gente tem que procurar uma ajuda, né? E eu sei que é difícil, é complicado. A questão da solidão, né, também tem a ver com outras questões. A gente pode falar também sobre o tal do fim do terceiro lugar, que é o que eu queria chegar com vocês. O que seria esse terceiro lugar? Seria o local ali que é público, onde as pessoas vão para poder se encontrar com outras pessoas. E esse local, ele não é nem a sua casa, nem o seu trabalho, faculdade, escola, sabe? Não é nenhum desses dois locais. Ele está mais ligado a um parque, a uma sorveteria, a um café, qualquer coisa, qualquer outro lugar, uma igreja, qualquer outro lugar que você vai encontrar outras pessoas, entende? E esse é o terceiro lugar. Só que com a nossa geração atual, esse terceiro lugar, essa ideia está sumindo, né? Tanto que, assim, você pode pegar as senhorinhas, né, as pessoas de mais idade, né, os idosos, né, senhorinhas e senhorzinhos, você vai ver que normalmente eles têm um terceiro lugar, né? No caso das senhorinhas é a igreja, e ou também ficar ali do lado de fora, numa pracinha ou na rua. Dos senhorzinhos normalmente é uma barbearia, um cabeleireiro, os barzinhos, né? Ou também a rua, né? A rua sempre é esse local também considerado como o terceiro lugar. E assim, gente, eu percebo isso no meu dia a dia, né? O bairro onde eu moro é um bairro residencial, é um bairro de muitos idosos. E o que acontece, né? Anos atrás, quando a gente tinha uma quantidade ainda maior de idosos aqui nesse bairro, muitos deles ficavam reunidos assim na rua e era até engraçado porque o povo falava que era o grupo da fofoca. Mas esses senhorzinhos, né, senhorinhas também, mas era mais senhorzinhos, eles ficavam reunidos assim, uma roda, conversando ali e também parados, vigiando a vida alheia, enfim, não sei. Mas era muito engraçado, né? Inclusive, normalmente tinha muita gente que não gostava, mas eu particularmente achava interessante esse fenômeno, porque quando às vezes eu ia, por exemplo, pra a casa de alguns parentes, tipo minha tia ou minha irmã, e aí eu passava lá pelos bairros delas, eu percebia que a coisa era diferente. Você não via assim pessoas do lado de fora conversando, trocando uma ideia assim e olhando meio que pro nada. Você não via aquela rodinha de pessoas. E eu achava, meu Deus, esses bairros são tão mortos, né? Cadê a vivacidade deles? Cadê as crianças brincando no meio da rua, jogando bola? Cadê os senhorzinhos conversando, as senhorinhas com a cadeira do lado de fora? Sabe? Cadê? E meio que essa realidade, infelizmente, está se tornando uma realidade também no meu bairro. Por quê? Porque nos últimos anos, muito desses senhorzinhos e senhorinhas começaram a falecer. E com isso, os outros senhorzinhos e senhorinhas não veem mais motivo para sair para a rua, porque as pessoas que eles encontravam na rua não estão mais lá, não, né? Elas não vão ver mais. Então, muito desses senhorzinhos e senhorinhas estão ficando em casa e as próximas gerações não fazem isso, né? Eu pego assim a geração dos meus irmãos, que é a geração millennial, que é agora o que está sendo a maioria aqui no bairro, eles não têm esse costume de ficar na rua conversando.
E aí tem vários motivos, né? A gente pode falar da questão da violência urbana, né? Que também é um fato. Mas também a gente pode falar que é uma questão geracional, né? De que as pessoas também não estão sentindo mais essa necessidade de sair porque elas podem conversar pelo celular, sabe? Porque elas não veem mais sentido em ir pra rua. E aí a rua tá ficando meio que vazia, uma coisa meio triste, sabe? E aí eu tô, caramba, esse terceiro lugar das pessoas realmente está sumindo, né? E assim, gente, como eu falei, né? A rua sempre para muitas pessoas, principalmente para esses senhorzinhos e senhorinhas, enfim, era essa ideia de terceiro lugar. E até um tempo atrás, né, era o terceiro lugar de muitas crianças, né? Que vinham da escola e ficavam lá jogando bola, fazendo essas outras coisas que criança faz. Mas agora não tem mais isso, sabe? A gente pode falar que é a questão de violência urbana, como eu disse, tem a questão também da tecnologia, porque se você pega as crianças, né, há um tempo atrás, o costume era o quê? Ficar soltando pipa, jogar bola. Eu cheguei a ver bastante pessoas assim, eu lembro que o tempo de pipa até ano passado teve, mas a cada ano que passa isso vai ficando mais minguado aqui onde eu moro. Mas assim, soltar pipa era o fenômeno, principalmente dos meninos, né? Então você via muito menino assim na rua soltando pipa. E hoje em dia você já não vê mais isso, as crianças principalmente não. Às vezes você vê as pessoas mais velhas tentando incentivar ali as crianças, mas não dá certo. Mas enfim, então você vê que essa ideia do terceiro lugar vem sendo perdida. Gente, inclusive enquanto eu falei isso, eu acabei esquecendo, né? É que muitos dos senhorzinhos, né, dos idosos que viviam aqui pela minha rua, né, e que acabaram vindo, né, a falecer, enfim, nos últimos anos, eles faleceram assim numa idade jovial, sabe? Porque muitos deles faleceram assim com 60 e poucos anos, 70, né? Que pode parecer muito, mas é pouco, gente, tá? É pouco. Porque se você pega, por exemplo, os bairros mais ricos daqui do Rio de Janeiro, muitas das pessoas, né, conseguem viver até os 80 anos. Então a máxima é 80 anos, sabe? Enquanto que nos bairros mais periféricos a média vai caindo. Então a gente pode trazer aqui a questão da desigualdade social. E eu também, né, falando sobre o terceiro lugar, também é importante falar sobre a questão de gênero, né? Porque os homens, né, você consegue ver que eles normalmente conseguem ter sim um terceiro lugar, tá na praça, tá no futebol semanal, tá no bar, né? Mas as mulheres, elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade de estabelecer esse terceiro lugar, né? Porque existem muitos ambientes que são muito masculinos, né, como futebol, a pipa na rua, e pro feminino, né, a mulher sempre foi vista como aquela que vai ficar em casa, no máximo vai ir para a igreja, enfim. Então você vê que tem até uma questão de gênero quando a gente pensa isso, né? E agora que a gente tem, né, as pessoas estão trabalhando muito, se a gente pensar no caso das mulheres, inclusive a Manuela Dávila tem uma fala muito interessante, que ela diz o seguinte: as mulheres vivem na escala 6x1, só que o 1 delas não é nem folga, é trabalho, porque elas têm que cuidar da casa, dos filhos. Então, mais uma vez, essa questão de gênero aí, pra a gente mostrar que também vai influenciar até mesmo no sentimento de solidão. Muitas pessoas também apontam, né, que é a questão do trabalho, então as pessoas estão trabalhando muito, não estão tendo tempo para poder sair de casa, ou quando tem, estão cansadas, aí preferem ficar no celular, enfim, né, conforto da sua casa. Tem a questão também, né, de dinheiro, né? Porque muitas das vezes ir para um terceiro lugar é caro, né? Ok, na rua é um terceiro lugar viável, a pracinha é viável. Mas se você for ir para uma sorveteria, para um café, né, para um bar, sei lá, a coisa fica cara, porque você vai ter que consumir algo nesse estabelecimento. Então, assim, muitas pessoas, né, também não vão estar indo para esse terceiro lugar por conta disso. Mas aí a gente também pode pensar, né? Eu dei o exemplo aqui da pracinha. E as ruas, né? Os bairros que não tem a pracinha. E aí, cadê esse terceiro lugar? É muito louco isso de pensar, né?
que até a arquitetura urbana, a forma como a cidade está organizada, interfere na forma como a gente vai nos conectar com pessoas. Porque se você não tem ruas que tem praças, enfim, porque praça, eu também pensava que praça era só um lugar para você levar cachorro, ou para levar criança, ou para fazer exercício. Mas a praça é um local além disso. A praça é um local de manifestação pública também. É um local das pessoas criarem relações com outras pessoas. E isso está sendo perdido conforme o tempo vem passando. Inclusive, gente, onde eu moro aqui na minha cidade, tem uma praça, óbvio, né? Não, tem uma praça, meio que a praça pública, né? A praça central da cidade. E antigamente ela tinha uma organização diferente, porque ela tinha várias daquelas cadeiras bem tradicionais que eram de cimento, assim, cadeira com aquela mesa, sabe, de cimento. E aí na própria mesa tinha meio que um tabuleiro ali onde as pessoas poderiam jogar xadrez, dama, enfim. E aí o que aconteceu? Teve uma obra nessa praça e aí eles mudaram. Então essas cadeiras foram pro prédio. E é muito doido, né? Porque você vê que com essa mudança já muda uma dinâmica social. Porque normalmente nessas cadeiras, nessas mesas, os senhorzinhos, né? Os mais velhos sentavam para ficar jogando ali baralho, até mesmo xadrez, dama, e é um fenômeno que eu já não vejo mais acontecendo aqui na praça, na cidade, né, que é esse senhorzinho jogando baralho, jogando, e é bem triste, assim, de você pensar que essas coisas vão se perdendo, né, e as gerações mais atuais estão se sentindo cada vez mais desconectadas das outras pessoas, né, essas relações de você jogar um jogo com alguém, de você ter um momento ali para conversar, porque a gente é ser humano, sabe, a gente é um ser social, então a gente precisa do contato com o outro, sabe, é da nossa natureza, e quando a gente sente que a gente não sente esse contato humano, vai desembocar na tal da solidão. Mas a gente também pode falar que o sentimento de solidão tem outras causas além do fim do terceiro lugar, da tecnologia e baus. Também tem a ver com o fato de que a gente está vivendo uma sociedade que está aderindo a discursos extremamente individualizantes, né? Individualistas, perdão. Ou seja, esses discursos que vão colocar o indivíduo, o eu, no centro. Isso vai desde, por exemplo, do sistema econômico que a gente vive, né, do modelo econômico que a gente tem vivido atualmente, que é o neoliberalismo, que sim, neoliberalismo não é apenas sobre privatização de estatais, como alguns pensam, ele também está falando aqui, ó, ele também mexe aqui no nosso inconsciente, né, no nosso subconsciente, que é a privatização da nossa mente, porque é nesse modelo econômico modelo econômico e político, que vão ser defendidas ideias do indivíduo se sobrepondo à ideia de sociedade, né? É só a gente lembrar da frase famosa da Margaret Thatcher que dizia: não há sociedade, o que há são indivíduos. Então, é uma frase que resume bem essa ideia, né, de que existe indivíduo, de que não há sociedade, o que é uma mentira, gente. Existe sociedade, porque é só você pensar como as coisas são uma cascata, né, que as coisas não acontecem só com você. Se a gente fosse só indivíduos separados, as coisas só iriam acontecer com a gente, e quando a gente conversa com o outro, a gente percebe que as coisas, né, tá acontecendo com todo mundo e tem alguma coisa estranha, e aí a gente percebe que a gente vive uma sociedade. Né? Inclusive esse sentimento de solidão, né? A gente tá vivendo, ok, que a gente vive esse sentimento meio que sozinho, mas a partir do momento que você tem várias pessoas sentindo solidão por motivos muito próximos entre si, a gente já até pode comprovar que a gente tá vivendo uma sociedade e que isso é um sintoma de um problema da nossa sociedade, entendeu? Então esse discurso aí de que sociedade não existe, que o que existe são indivíduos, é mentira, né? E é esse discurso que vai dizer o seguinte, né? Vai surgir essa questão da prosperidade, teoria da prosperidade, que vai ressoar inclusive na religião. Então essa ideia de que o indivíduo que enriquece por conta do merecimento de Deus e blá 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 das contas, e que a gente tá sozinho, que é a gente Deus,
sabe? Todos esses discursos servem para tirar esse caráter social e alienar literalmente a gente, né? Porque a gente vive, gente, vamos lembrar, vivemos numa sociedade, somos seres humanos, a gente depende do contato humano. E tem até um lugar aí que eu li, foi num livro da escola, que quando a gente estava estudando lá sobre sociologia, né, um dos carinhas lá, um dos pais da sociologia, dizia que uma forma de você ver que a gente vive em sociedade é que mesmo se você fosse agora isolado numa ilha, você provavelmente poderia, né, morrer, não só por conta da falta de comida, da sede, enfim, mas também porque você ia se sentir solitário. Mas, por exemplo, se você assim, fosse lá acender uma fogueira utilizando uma pedra e um cascalho, alguma coisa assim, ali você já estava comprovando que você é um ser que vive numa sociedade, que faz parte de uma humanidade, né? Porque o fogo é algo que foi descoberto em sociedade, que foi passado de pessoa para pessoa. Por acaso você nasceu já pensando, já sabendo do fogo? Ou você foi ensinado a como fazer fogo, né? E ao mesmo tempo, né, se você fosse um indivíduo sozinho, não tem como guardar todo o conhecimento do mundo, né? A gente construiu diversos saberes unidos, juntos, né? Então, você pode, por exemplo, se a humanidade agora acabasse, né, e só sobrasse você, e você aí não sabe de todos os conhecimentos que a gente tem na ciência, na matemática, meu filho, aí a gente ia ter que depender de uma outra humanidade, né? De ser construída outra humanidade para poder tentar fazer tudo do início. Porque a gente tem muito conhecimento junto, mas pouco sozinho, né? Então, assim, são fatos que comprovam que a gente vive em sociedade, é coisa básica, né? Só você conversar com outra pessoa e ver que ela passa muitas vezes por alguns problemas parecidos, enfim, e aí você vai sente algumas coisas parecidas e aí você se dá conta. É rapidinho, isso é rápido. Mas enfim, e aí a gente tá vivendo esses tipos de discurso, né? E aí isso vai, de certa forma, tendo, assim, consequências na forma como a gente vai se relacionar com o outro, porque muitas vezes você vai ver o outro como um problema, como uma trava para você poder se desenvolver individualmente. E aí você vai afastar a outra pessoa. Os locais como trabalho e faculdade, eu acho que eles não são locais muito bons pra gente fazer relações humanas verdadeiras, sabe? Às vezes acontece, tem muita gente que dá sorte, mas assim, eu particularmente não tive assim uma experiência muito boa em relação a isso. Por quê? São locais que as pessoas estão muito com pensamento individualizante, muito competitivo, né? Não tá naquele pensamento de, não, vamos ficar junto aqui, é humanidade, pá, pá, pá. Não, né? Diferente, por exemplo, de você ir numa praça, na sua rua. Ninguém ali tá pensando em assumir um cargo mais alto, de fazer uma ótima pesquisa. Ninguém ali tá pensando nisso, né? As pessoas só estão ali na praça para poder observar a paisagem. Ou se você for para um grupo que gosta de cerâmica, né? Ninguém ali vai ficar, eu quero fazer um pote melhor que o seu. Pode até ter, mas ninguém vai, sabe, isso não vai afetar, assim, a forma, assim, como vocês, no caso, né, estão se relacionando ali. Porque ninguém, né, vai fazer um pote de cerâmica ali e vai, sei lá, a ideia aqui é que se você fizer um pote de cerâmica maravilhoso, você vai, né, se tornar o número 1 da cerâmica, vai ganhar um salário maior, não sei o que, blá, blá, blá. Não tem isso. Então, ninguém vai te ver como um competidor, né? E eu vejo, assim, que esses locais como faculdade, trabalho, eles vão aumentar, sim, a nossa solidão. E se você só tem a faculdade ou só o trabalho e casa como os dois lugares que você frequenta, você vai sentir mais a solidão, porque esses locais eles não estão muito próprios, né? Principalmente a faculdade, o trabalho, como esse local para você fazer
relações humanas genuínas, porque todo mundo ali tá preocupado com outras questões e, enfim. Sinto assim, pelo menos na questão da faculdade, né, que é onde eu tenho frequentado e tudo mais, eu vejo que a galera, assim, é muito individualista e as relações, elas são muito loucas, né? Porque as amizades, elas não são aquela amizade, sabe, humana, de laços humanos, enfim. Todo mundo fala com todo mundo, mas ao mesmo tempo todo mundo não fala com ninguém, e ninguém entende de ninguém. E é uma coisa muito, muito, muito louca, uma coisa assim, que é mais superficial mesmo, é mais do tipo, o que você pode me dar aí dos seus resumos, né? Como é que a gente vai fazer para ir naquela festa lá que vai ter aqui da faculdade junto, mas não tem aquela relação humana, né? E aí, se você é meio que um introvertido da parada, tipo eu, a gente que é introvertido sofre, né? Sofre ainda mais, sofre o dobro, porque a gente tem uma forma de se relacionar que é um pouquinho mais complicada. A gente demora mais, a gente precisa entender quem é a pessoa, a gente precisa criar confiança para então a gente conseguir estabelecer algum tipo de relação. Mas tem gente que é mais extrovertido, que consegue passar por cima ali dessa situação e consegue criar laços que são mais fracos, digamos, são mais frágeis, mas que para aquela pessoa não vão gerar assim uma solidão, uma tristeza, nada. Mas a gente que é mais introvertido acontece isso, né? É muito estranho. Mas enfim, essa meio que é a reflexão que eu queria fazer. Me conta aí, né, se você se identifica com esse tipo de sentimento de solidão, enfim. O que você faz para tentar lidar? Tem muita gente que utiliza dos hobbies, né? Mas eu acho que não substitui de forma alguma a interação humana, né? E é isso. Conta aqui um pouco, deixa a sua experiência e me dizer o que você achou do vídeo. É isso, eu fico por aqui e até a próxima.